O defensor público do Estado de São Paulo, Dr. Guilherme Paulo Marques. Então, tá dando para ouvir, tá, né? Bom, boa tarde a todos, porque é meio-dia em ponto. Vou tentar falar aqui o mais breve possível, porque às vezes o pessoal está com fome, hora do almoço, não sei. Então, vou tentar ser bem breve. Queria cumprimentar a vereadora, cumprimentar todos os responsáveis por esse evento, dizer que é uma honra para mim ter sido convidado e aprender com vocês, né? Eu aprendo o tempo todo e vou tentar manter o nível, porque os oradores que me antecederam, nível jogaram lá no alto, eu vou tentar não cair esse nível, tá bom? Fazer um agradecimento especial para o Décio, que é um grande amigo de muitos anos, um grande detetive lá da cidade, de Ribeirão Preto. Eu também sou lá de Ribeirão Preto, sou defensor em Franca. E contar rapidinho, quando eu era mais menino, assim, eu via as propagandas, a Copol Detetives, e eu falava para minha mãe, poxa, falava, vereador, eu quero conhecer esse rapaz, quem que é esse Acopol Detetives? E um dia ele foi lá em casa, né, enfim, por questões dele, e a gente fez amizade, enfim, e te agradecer de verdade pelo convite. Se vocês não gostarem da palestra, não reclamem comigo, tá? Reclamem com ele, ele é o culpado, eu não tenho culpa de nada. Pessoal, eu sei que vocês falaram um pouquinho, o detetive Ricardo falou muito bem, sobre a questão conjugal, questão trabalhista, e me chamaram para falar um pouco sobre a investigação penal defensiva, e eu vou trazer um pouco a visão que eu tenho, coisa rápida, sobre a importância de vocês. Por isso que eu estou aqui hoje. Eu acredito muito na importância da profissão de vocês, é uma profissão fantástica. A gente, quando, né, fala detetive, pensa nos filmes, né, aquela coisa, mas quando conhece na prática, vê de fato a importância, seja numa questão conjugal, seja numa questão trabalhista, uma questão civil, de empresarial, enfim, contra-investigação, às vezes tem essa questão de concorrentes e tal, mas também tem a questão defensiva. Então, a primeira questionamento que eu faço é, quando a gente fala de investigação criminal, a gente pensa no inquérito policial, mas eles não são sinônimos, né? Existem outros tipos de investigação, a CPI, né, do Congresso, a senhora sabe muito bem, o próprio Ministério Público pode investigar sem a participação do delegado, do inquérito, ele mesmo, o promotor, pode fazer diretamente, e a investigação penal defensiva também é uma forma disso. O inquérito, via de regra, é o nosso principal instrumento, mas, assim, em teoria, o inquérito deveria trazer elementos para culpabilidade ou para inocência. Mas, na prática, o que a gente vê muitas vezes é o viés punitivo. Não é uma crítica, mas é o que acontece na prática, e a experiência mostra isso. Então, muitas vezes, a polícia, os investigadores vão caminhar em busca de elementos para trazer uma base mínima para o promotor poder fazer aquela denúncia. O som tá bom? Tá dando para me ouvir bem? Fazer essa denúncia e muitas vezes lá na frente, em cotejo com provas colhidas durante o processo, a pessoa será condenada, muitas vezes, na maioria das vezes. A lei proíbe que se use o inquérito exclusivamente para condenar alguém, porque não tem contraditório, justamente, mas são provas que são consideradas por uma prisão preventiva, por um arresto, um sequestro patrimonial, enfim. E o que acontece? Às vezes, tem inquéritos que duram anos, diligências e mais diligências, especialmente questão de crimes financeiros, a gente vê muito isso. E aí, quando chega para a defesa, já tem um processo, ela tem 10 dias para responder, anos de investigação. Então, o que está se discutindo muito há um tempo e está ganhando cada vez mais essa força? A necessidade da defesa, e quando eu falo defesa aqui, eu vou falar dos advogados especialmente, mas também do defensor público, não tem como eu não falar do defensor público. A defesa, ela tem que virar protagonista, e é onde entra também os detetives, que são fundamentais, a meu ver, e acho que a ver de muitos advogados, conforme também o detetive Ricardo explanou muito bem. Ele já adiantou muita coisa que eu ia falar, viu, André? Então, assim, eu vou dar Não, muito bom, já vou dar um atalho aqui. Mas, enfim, muito fera. Então, a defesa teve esse estalo, falou, poxa, em outros países tem isso regulamentado já. Por que a gente tem que esperar chegar para correr atrás? Então, muitas vezes eu estou na defensoria, meu primeiro contato é na audiência. Aí eu vou estudar o processo, mas já teve toda uma investigação, às vezes quebra de sigilo.
Entendeu? Então eu já começo, como a gente vai dizer no popular, o 7-1 já começou, né? Então você tem que correr atrás do prejuízo. Então se propõe isso, que a defesa seja mais proativa e já comece a acompanhar desde a instauração do inquérito. E qual que é a base legal disso? Seria o princípio da igualdade, a paridade de armas, o processo penal, acusação e defesa, pelo menos na teoria, na prática a gente não vê isso ainda, mas na teoria tem que ter os mesmos poderes. E também o direito fundamental à prova, André. Quando o Congresso aprovou o novo Código de Processo Civil, trouxe muito essa visão de que a prova é um direito fundamental. Antigamente, você tinha que ir para o juiz e falar, olha, eu quero produzir uma prova porque eu vou entrar com uma ação tal. Hoje não, você diz, eu quero produzir a prova, ponto. Porque é um direito fundamental de você influenciar na decisão judicial. Você buscar uma decisão judicial favorável. E você só consegue fazer isso se você consegue produzir a sua prova. Então, com base nisso, está tendo toda essa discussão. Qual que é o grande X da questão hoje? E até é interessante a presença da vereadora. Falta uma lei específica que vai regulamentar a investigação penal defensiva. A investigação penal defensiva no sentido assim, o que o advogado consegue fazer? Quais são os poderes que o advogado e o defensor público vão ter para ter essa paridade de armas, para bater de frente com o Ministério Público e com a polícia na defesa da pessoa que está sendo investigada ou acusada? Eu falo não no sentido de absolver, tá? Às vezes você vai trazer elementos que vão trazer uma pena menor, ou trazer elementos em que ele vai poder fazer uma delação premiada, uma delação colaborativa ali com o Ministério Público e não precisar ficar preso, por exemplo. Então, ainda não existe uma lei. O que a gente tem é o provimento 188 da OAB, né, que fala dessa atividade investigativa, de colher elementos para que o advogado use na defesa do seu constituído. E se eles tivessem me convidado para fazer a redação, eu só ia acrescentar um advogado e defensor público, mas o provimento é da OAB, não iria falar da defensoria, mas tudo bem. E eles falam com o apoio de um profissional habilitado. Quem é esse profissional habilitado? São vocês. O provimento fala de vocês no primeiro artigo com uma outra nomenclatura, mas ele fala de vocês. Ele já reconhece essa importância. E a reforma, existe uma reforma do Código de Processo Penal que fala expressamente no detetive particular. Então, a gente tem uma lei lá que fala dessa investigação penal defensiva, que regulamenta o que o advogado vai fazer e como ele vai fazer, e fala do apoio do detetive. Só que a lei ainda está tramitando. Então, o que a gente tem é só o provimento que não tem força de lei. Então, isso é muito importante dizer para vocês. Reconhecer essa importância do detetive particular nesse suporte ao advogado, né? nessa questão da investigação penal defensiva. E um outro ponto que eu queria trazer, também de forma breve, é o seguinte. Existe, então, a atuação defensiva dentro do inquérito, que essa já é tradicional. O advogado vai, junta a procuração, junta ao delegado, informa que está acompanhando, pede diligências. E aí, pela lei do detetive, o artigo 5º, que vocês conhecem muito bem, o delegado pode autorizar a colaboração do detetive dentro do inquérito. E, pelo artigo 10, é proibido expressamente que o detetive faça parte das diligências, porque o detetive não é um policial, isso é muito tranquilo de se entender. Mas aí o outro ponto e a investigação penal defensiva autônoma? A investigação penal defensiva feita fora do inquérito policial? O detetive pode? O detetive não pode? Como é que é isso? De novo, a falta da lei deixa a gente sem poder ter uma resposta concreta, uma resposta firme. E quando o legislador regulamenta a lei de vocês, né, agora de cabeça eu não sei o número, mas é de 2017, ele perdeu uma oportunidade. Ele poderia ter colocado expressamente algo mais sobre a investigação penal defensiva. Por quê? O advogado ele não consegue conduzir uma testemunha coercitivamente, ele não consegue determinar uma busca e apreensão, o detetive também não consegue determinar uma quebra de sigilo, isso tudo que a gente chama de reserva de jurisdição. Para produzir essas provas, ele precisa do juiz.
Então, ainda tem tudo isso, né? Peticionar para o juiz, pedir para o juiz, e esse vai ser o limite da atuação do detetive particular, que o Ricardo falou tão bem, que é a legalidade. É a lei, é a Constituição, enquanto não vem uma lei específica dizendo a investigação penal defensiva é feita assim, o detetive e o advogado na investigação vão poder fazer isso, 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 dessa forma, aquilo, aquilo outro. Enquanto isso não vem, qual é a nossa grande baliza? Sempre a Constituição Federal e a lei, sempre agindo dentro da lei. Então, se o detetive viu que precisa conduzir uma testemunha, falar para o advogado, peticiona para o juiz mandar essa condução e explicar o porquê. Né? Então, isso tudo é muito importante. Mas, voltando para essa investigação autônoma, até para encaminhar assim, para um pensamento para o final, o artigo 2º da lei de vocês, ele vai falar o seguinte, da lei 13.432, 2017. Tem um artigo aí fácil? Não, eu abro ele aqui. Tem que estar na mão, né? Vamos lá. Obrigado, viu? Ele fala o seguinte, para os fins dessa lei, considera-se detetive particular o profissional que, aí aqui é o ponto para mim, habitualmente, por conta própria ou na forma de sociedade civil ou empresarial, planeje, execute, coleta de dados e informações de natureza, outro ponto, não criminal, com conhecimento técnico e utilizando recursos e meios tecnológicos permitidos, visando ao esclarecimento de assuntos de interesse privado do contratante. Ah, tá. O artigo 5º é o que fala da investigação, a colaboração dentro do inquérito. Agora o ponto é, e fora do inquérito? Vamos supor que o delegado não me autorizou. Eu pedi lá, eu sou detetive, o delegado disse não. Mas o cliente está sendo acusado de um crime. E aí? Eu vou poder fazer ou não? Aí, esse tema, quando ele fala não criminal aqui na lei, existem doutrinadores que vão entender que esse não criminal impossibilita o detetive de atuar numa investigação penal defensiva. Eu sou da seguinte opinião. O professor Márcio Cavalcante, famoso pelo site Dizer Direito, juiz federal, ele já tem uma leitura diversa. Ele diz que sim, que pode atuar na investigação penal defensiva autônoma. E qual que é a minha visão da lei? E até, desculpa, entrar um pouco no que você vai explicar muito melhor do que eu, 1000 vezes melhor do que eu, e eu agradeço, de fato, de poder aprender com você. Esse habitualmente, quando a lei fala no habitualmente, aqui no artigo 2º da lei de vocês, ela está dizendo que vocês, habitualmente, não atuam com questões criminais. Por quê? Porque vocês não são polícia. Então, esse habitualmente é o que diferencia vocês na lei de um policial. Vocês são particulares, vocês atendem questões específicas daquele cliente. Então, a lei quis deixar claro aqui que vocês não são policiais. Então, habitualmente, vocês vão lidar com matéria não criminal. Essa é a grande esmagadora maioria dos clientes que procuram vocês. Né? Não são para as questões criminais. Mas eu entendo que isso, por si só, quando ele escreve não criminal, não está dizendo que vocês não podem atuar. Ele só está fazendo uma diferenciação. Essa é a forma que eu enxergo o artigo, e era isso que eu queria trazer para vocês. Então, eu vejo em vocês essa grande, assim, é a base. O direito de defesa, para mim, é sagrado. Eu escolhi ser defensor público, não foi por acaso. Eu amo o que eu faço, eu amo a defesa. O pessoal pergunta, você defende bandido? Eu falo, não, eu defendo o direito. Não quer dizer que eu concordo com o que as pessoas fazem, mas eu defendo a lei, que a lei seja aplicada da maneira mais correta. Fez, é culpado, tem que ser condenado, mas dentro da legalidade sempre. Então, vocês, para mim, são a base disso. Era isso que eu queria trazer para o congresso de vocês hoje. Por isso que eu aceitei o convite. Porque, poxa, vocês têm uma expertise, e entra também os professores da Uninter, também cumprimentar vocês, porque a educação é a base de tudo. Até aproveitando, tem a doutora Viviane, que está nos assistindo aqui pelo YouTube, advogada, acabou de passar na OAB, e ela é a prova disso. A educação transforma completamente também. Não cumprimentei o pessoal de Ribeirão Desce, também estão assistindo, a Karina, está todo mundo lá assistindo. E então, vocês tendo essa expertise, tendo essa formação, buscando tecnologia, buscando cada vez mais aprimorar o conhecimento de campo, fazendo esse intercâmbio entre vocês, o Almeida lá do Rio de Janeiro, você vai poder falar, poxa, eu preciso ir para o Rio de Janeiro ver como é que... Não, tem um colega lá, por isso que o congresso é tão importante. Vocês vão dar essa base, vocês vão dar o esteio para o defensor público, para o advogado dizer, olha, eu fiz uma diligência lá, eu vi que tem câmeras que dá para a gente pedir para o juiz as imagens, que vão mostrar que o cliente, que a pessoa não estava lá na hora do crime, estava em outro lugar. Olha, tem um documento que está na casa de tal pessoa, a gente conseguiu diligenciar
e tal documento pode ajudar a reduzir uma pena, mostrar que ele não fez tal fraude. Então, assim, exemplos concretos que vocês vão ser a base. Então, basicamente é isso que eu queria trazer. Ainda tem essa lei que precisa ser sobre a investigação penal defensiva melhor regulamentada e talvez aproveitar para avançar nesse momento e colocar expressamente que o detetive particular é um apoio, é o profissional de apoio de um advogado e de um defensor público nessa atuação defensiva que pode ser uma grande virada de chave. Quantas vezes a gente não vê pessoas inocentes que anos depois vão... Nossa, não foi ele. Um exame de DNA ia provar tudo isso. Às vezes uma coleta de uma prova e uma pessoa ficou anos presa injustamente. Então, acho que é isso, basicamente. Agradecer o convite, agradecer a vereadora, o pessoal da Uninter, aos detetives aqui na pessoa do Décio, do André. Ricardo, aprendi muito hoje, minha colega advogada também, aprendo muito com vocês. Me coloco à disposição e agradeço de verdade. Muito obrigado, viu? Receba seu certificado de participação, o defensor público, Dr. Guilherme Paulo Marques. Receba ainda seu certificado de participação, Ricardo de Alice Ferreira.